Olá, poderoso, olá, poderosa. Gleikson Rodrigues aqui, autor e escritor do livro O Poder da Ousadia. Eu vou, nessa videoaula, explicar um pouco para vocês sobre o primeiro capítulo, introdução do meu livro, tá? E aí eu pensei em várias maneiras de fazer isso, de gravar esse vídeo, né? De produzir esse material. E decidi que eu acho que a melhor maneira mesmo é sendo espontâneo aqui e natural com vocês, em tempo real, tá? Do que necessariamente parar, produzindo vídeo, com pauta, todas aquelas coisas. Então a gente vai no ao vivo mesmo aqui, improvisando aqui e falando realmente o que é, tá bom? Bem, eu vou utilizar o meu livro mesmo, né? Vou ler aqui os trechos que eu julgo mais importantes e que detêm a ideia central de cada página, de cada, né, tema do capítulo, e daí vou explicar para vocês a minha ideia aqui, visão de mundo e enfim, tá bom? Espero que vocês possam aproveitar muito esse nosso bate-papo aqui, essa explanação que eu vou fazer e que possa fazer sentido na sua vida e muito mais que fazer sentido, possa te ajudar a fazer o clique que falta para você começar a materializar aí os teus projetos, os teus objetivos, os teus sonhos, tá bom? Bom, então vamos lá iniciar aqui com a leitura da nossa introdução, né? Vamos lá, introdução aqui. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Presta bem atenção nisso, pessoal. Ouse fazer e o poder sempre lhe será dado. No momento em que nos comprometemos de fato, ocorre toda a espécie de coisas para nos ajudar. Coisas que de outro modo nunca ocorreriam, né? Goethe, grande Goethe. Bom, pessoal, então comentando aqui dessa citação de início, né? No momento em que nos comprometemos de fato, ocorre toda espécie de coisas para nos ajudar. Coisas que de outra forma nunca ocorreriam. Do que Goethe está falando e o que eu quero dizer com isso, né? É ocultismo, esoterismo, é uma mágica que acontece quando eu ouso fazer alguma coisa, quando eu me comprometo e faço alguma coisa, aí o universo conspira a meu favor, a lei da atração, é isso? Não é nada disso, né? Então, às vezes a gente confunde as coisas e eu acho que essa confusão entre crença e realidade nos impede de alcançar mesmo os nossos objetivos, porque aí você fica preso em coisas improdutivas, crenças improdutivas que por si só não produzem nada, tá bom? E bom, mas o que eu quero dizer com essa citação, qual é a mensagem que eu quero passar para você? Olha só, quando você está comprometido, quando eu estou comprometido, normalmente uma pessoa comprometida de fato, ela faz tudo que ela tem e sabe fazer para poder chegar no objetivo dela. E ela faz isso, ela faz esse movimento até ela chegar no objetivo dela, até ela realizar o desejo dela, até ela realizar o sonho dela. Então ela faz o que ela tem que fazer. Então esse é o primeiro ponto. Uma pessoa comprometida, ela faz o que ela tem que fazer, o que ela sabe fazer, até, e não é se vai para ver se vai dar, vai ter, não, ela faz até conseguir, ela faz dar certo, entendeu? Esse é o primeiro ponto. E aí vem a grande mágica que Goethe fala aqui, né? Ocorre todas as coisas para nos ajudar, coisas que de outro modo nunca ocorreriam. Por que quando a gente se compromete dessa maneira e inicia um movimento, ocorre toda espécie de coisas para nos ajudar? É muito simples. Você inicia uma ação e como consequência dessa ação, uma série de sincronismos são eventos aleatórios que você é incapaz de prever, eles entram numa espécie de sincronismo a partir das suas ações, e esse sincronismo corrobora mais cedo ou mais tarde para a realização dos teus objetivos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Você mesmo já deve ter vivido alguma experiência em que você iniciou um movimento e ao iniciar aquele movimento em direção ao que você queria, no meio do caminho alguma coisa aconteceu e uma oportunidade surgiu e facilitou as coisas para você. Mas por que essa oportunidade surgiu? Foi Deus,
foi o universo, a lei da atração. Não, foram as tuas ações que te aproximaram passo a passo dessa oportunidade. Se você não tivesse tomado a decisão de agir, iniciar os movimentos que iniciou, jamais teria acontecido esse sincronismo de eventos possibilitando que aquela oportunidade chegasse até você. Então é isso que Goethe diz, no momento em que nos comprometemos de fato, ocorre toda espécie de coisas para nos ajudar. Coisas que de outro modo nunca ocorreriam. Claro que não ocorreriam, porque quando você está parado sem fazer nada, nada acontece. Você está aqui parado sem fazer nada. Se você não inicia esse movimento, a oportunidade ela passa lá. As coisas estão acontecendo independente da sua vontade ou não. O mundo está em constante movimento. A natureza está em constante movimento. O ser humano não é diferente. A sociedade está em constante movimento. Quando você decide participar de alguma forma desse movimento, iniciando o teu movimento, você encontra lá na frente outros movimentos que se cruzam, se fortalecem e te ajuda, te facilita chegar no seu objetivo. Entende? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui para você. E ainda nessa página, a gente tem logo na sequência, no segundo parágrafo, o seguinte: você é a criatura mais abençoada da criação divina. Tem o poder e a liberdade de escolher ser quem quiser ser, independente do seu ponto de partida. A única coisa que pode se interpor entre você e a vida que deseja é você mesmo, suas crenças, medos e inseguranças. Pois é, e aí por que você, às vezes, não está tão comprometido? Porque as tuas crenças são maiores do que o desejo que você tem de realizar esse objetivo, de realizar esse projeto, de realizar esse sonho que você ainda não realizou. E por que eu digo isso? Porque as nossas crenças, os nossos medos, as nossas inseguranças, quer dizer, o nosso paradigma, a maneira como a gente olha para o mundo, enxerga o mundo, percebe o mundo, sente, entende o mundo, pode mostrar para nós oportunidades ou não. E daí, se você se rende ao seu ponto de vista, se você se rende às tuas limitações, às tuas inseguranças, no meio do caminho você para, no meio do caminho você trava, você desiste. E desistir é uma escolha, sabe? Ninguém chega e coloca uma arma na sua cabeça e fala, você tem que desistir. Na verdade, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente do que você havia previsto, e aí no meio disso tudo você começa a sentir que não é capaz, começa a sentir que não vai dar certo, e não sei o quê, e aí você desiste, você escolhe desistir. E aí quando você escolhe desistir, acabou. Você matou um pedacinho do teu futuro lá. Você matou. Agora nada mais pode acontecer porque você simplesmente desistiu, sabe? E isso é muito significativo porque às vezes a gente não está vendo, mas não significa de que porque a gente não está vendo, nada está acontecendo, entende? É como plantar uma semente. Você planta a semente e aí você não vê o trabalho que está acontecendo embaixo da terra. Mas se você continuar regando, adubando, cultivando aquela semente, logo ela brota, logo ela cresce, logo ela se torna uma árvore, logo ela dá muitos frutos. Mas não é do dia para a noite. E claro, você tem um trabalho árduo ali, né, de plantar a semente, de cultivar a semente, de regar a semente, de acompanhar aquela semente. Então, os nossos desejos, os nossos objetivos, os nossos projetos são pequenas sementes que nascem dentro da nossa mente que a gente precisa cultivar aqui fora, na realidade, buscando os meios, né? Aprendendo os meios, enfim. E tudo isso parte de uma escolha, de uma decisão. Então, você pode, de fato, decidir ser quem você quiser ser, independente do seu ponto de partida. Não é o momento, não é onde você está agora que limita você de ser o que você quer ser. São as suas escolhas, as suas decisões, o quanto você está ou não, de fato, comprometido com isso, comprometido com pagar o preço, comprometido com fazer acontecer, fazer até realizar.
não para ver se vai acontecer, não para ver se vai realizar, tá bom? Então essa é já aí uma reflexão já na primeira página do livro, tá? E aí na segunda página eu destaco aqui um trecho muito interessante que é: toda pessoa que realiza uma ação extraordinária se arrisca mais que as pessoas comuns. Quando você entende que viver é correr riscos, sua vida ganha um novo significado. Ela se torna uma prazerosa aventura de crescimento e evolução contínua e sem limites. Pessoal, para algumas pessoas, viver é comer, beber, dormir e eventualmente ter algum prazer que normalmente é sexual. Bem, para mim, a vida ela é muito mais significativa, né? Ela não se restringe à manutenção das necessidades básicas, como já dizia Maslow, né? Para mim, a vida é viver experiências. Experiências essas que vão nos fazer expandir a nossa mentalidade, as nossas habilidades, aptidões, conhecimentos, vai ampliar a nossa visão de mundo, de oportunidade, de possibilidades e etc. Para mim, viver é isso. Para mim, viver é experimentar. E, gente, para experimentar, você precisa se arriscar. Você precisa se permitir. Porque se você quiser viver novas experiências, realizar novos projetos, desejos, sonhos, mas sem sair do teu mundinho de conforto e segurança, não vai acontecer. Não vai acontecer. As coisas não acontecem por mágica. Você estala o dedo e plim blom, algo acontece. Não é assim. Você precisa pagar o preço. Você precisa correr algum risco. Você precisa se expor em alguma medida para que as coisas aconteçam, para que você possa experimentar novas situações, experiências. E lembrando que essas experiências e situações que você se permitir experimentar, não quer dizer que você tem que sair por aí e se jogar, né, sem analisar previamente os riscos, não é isso que a gente está falando. Mas é que tem pessoas que elas se entregam aos seus medos, às suas inseguranças, às suas certezas e ficam ali naquele mundinho pequeno de sempre, julgando ali todo mundo, ali, sabe, a pessoa julgando uma pessoa que está longe ali daquele mundinho dela, ali de baixo, ali na base da pirâmide, julgando quem está lá no topo. Quem está lá no topo está vendo coisa que você jamais vai ver. Só depois de você escalar e chegar lá que você vai ver. É quando você chegar lá, sua mente muda. Você fala assim, caramba, velho. Peraí, não é exatamente o que eu estava pensando. Nossa, eu não sabia que tinha aquela oportunidade. Nossa, eu não sabia que tinha aquela possibilidade. Exatamente, você não sabia porque você sempre quis ficar ali, lá embaixo, na caverna, bem tocado, porque é seguro ou aparentemente seguro, porque isso tudo é uma falsa sensação de segurança, né? Você pode simplesmente deitar para dormir hoje e continuar dormindo eternamente e não levantar mais, né? É porque nós acreditamos que se nada de diferente acontecer, nós estamos seguros, a gente vai continuar vivendo essa vida e tal. Mas não, isso é uma grande mentira. E aí, se você quiser ser uma pessoa extraordinária e realizar coisas extraordinárias, olha só, você precisa se arriscar. Porque toda pessoa que realiza uma ação extraordinária se arrisca mais que as pessoas comuns. E quando você se arrisca, você descobre que a vida ela ganha um novo significado. Ela se torna uma prazerosa aventura de crescimento e evolução contínua e sem limites, tá bom? Bom, lá na segunda página, a gente tem, na terceira página, a gente tem aqui um trecho que eu gostaria de destacar com vocês. Quando você entender que o resultado é sempre uma consequência possível de ações específicas, vai se preocupar muito mais em como descobrir o que deve ser feito para ter o que quer, que se alimentar de medos e inseguranças. Então, quando você quer uma coisa e você tem medo, se vai conseguir ou não, do que as pessoas vão dizer, dane-se. Isso não é o mais importante. O mais importante é você entender que, independente do que seja aquilo que você quer, é sempre uma consequência de ações específicas. Nós precisamos entender que nós vivemos num mundo de causa e efeito. Então, para cada coisa que você deseja, existe uma ação específica como causa que vai estimular aquela consequência.
É simples assim. Eu quero feijão, então eu preciso plantar e colher feijão. E depois que eu planto e colho feijão, eu preciso cozinhar o feijão. E aí quando eu cozinho o feijão, eu tenho feijão cozinhado no meu prato, temperado no meu prato, para daí então eu comer. Então, quando eu quero comer feijão, existe todo um processo de ação, que como consequência dessas ações, o feijão ele vai chegar no meu prato quentinho. Agora, se eu só quiser o feijão e não iniciar as causas que vão desencadear as consequências de trazer o feijão até o meu prato cozido, aí não dá, eu não vou comer feijão. Entendeu? Os teus sonhos, os teus projetos, eles não são impossíveis. Você só precisa descobrir um meio de materializá-los, o caminho de torná-los viáveis aqui, na terceira dimensão, né? No plano material. Então, toda ideia é uma pequena semente que você tem e cada uma dessas pequenas sementes em forma de projeto, você precisa descobrir qual é a causa que vai te ajudar, como uma consequência, materializar aquela ideia, aquele projeto, aquele sonho, aquele desejo. Tá bom? O vídeo já está em 15 minutos, eu vou dar um pause aqui e aí a gente continua o nosso bate-papo, que para mim está muito legal, espero para você, que para você também, no próximo vídeo. E aí a gente continua falando do primeiro capítulo, mas a gente separa por temas, tá? Então, nesse primeiro corte aqui, de 15 minutos, nós falamos brevemente aqui da introdução, ouse fazer e o poder lhe será dado. Então, é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo então, tá bom? Até mais aí, que Deus te abençoe grandemente.